Estamos de volta, vamos continuar o nosso aprendizado de interfaces na linguagem Go. Vamos continuar aqui, nós declaramos uma variável chamada g, que é do tipo interface geométrica. Atribuímos a g um valor do tipo quadrado que tem lado 3. Agora, vimos que podemos chamar o método área através da interface, que na verdade vai bater lá no método área do quadrado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o círculo também, implementar a interface geométrica. Do que é que a gente precisa para implementar a interface geométrica? Precisamos definir o método área no nosso círculo, tipo círculo. Daí ele vai implicitamente implementar a interface. Vamos lá, aqui depois na linha 21, vamos criar aqui primeiro a função chamada área, que vai retornar o que? Um float 64, não vou esquecer do tipo de retorno. Para poder tornar essa função um método, entre o nome da função e a palavra-chave func, adicionamos o receptor entre parênteses. Eu vou chamar esse receptor de C, vai ser do tipo círculo. Então, com isso, definimos o método área do círculo. Nesse caso, vai automaticamente implementar a interface geométrica. Vamos completar a definição da função. A função área do círculo vai ser o π vezes o raio ao quadrado. Agora, eu posso digitar 3.14, mas na verdade tem uma constante disponível na linguagem Go através do pacote math.py. Essa vai ser a constante que armazena o valor de π. Tá? Então, para poder usar isso, vou lá importar o pacote math, matemática. Lá em cima, depois de fmt, eu vou dizer math, dentro das aspas. Voltando aqui à linha aqui 25, vamos multiplicar o π vezes o raio ao quadrado. Eu posso fazer raio vezes o raio, tá? Para não poder chamar nenhuma função de exponenciação. Agora o raio vem do que? Vem do C, né? Então não se esqueça. C ponto raio. Com isso, o círculo vai implementar a interface geométrica e nós podemos, aqui no nosso exemplo, reatribuir o G para uma nova forma, vai ser o círculo de raio 5, por exemplo. E eu posso dizer a mesma coisa, fmt, printf, a área do círculo de raio 5 é, eu vou usar o percentual V, substituir esse valor com o g.area, chamada da função para obter a área da forma, que através da variável do tipo interface geométrica. E o /n só para adicionar uma nova linha, quebrar a linha depois da sentença aqui. Vamos testar isso, ver se dá o π, né? 3.14 vezes 25, que é 5 ao quadrado. Vai dar mais ou menos o que? 3 vezes 25, 75, um pouco maior que 75, né? Vamos ver. Volta o terminal aqui, eu vou dar o Go Run Interface. O que aconteceu? Erro. Linha 34 está dizendo que não pode converter o 5 do tipo int para tipo círculo. Por quê? O que é que eu fiz de errado aqui? Eu usei parênteses em vez das chaves para criar a estrutura literal, desculpe. A estrutura círculo tem propriedade raio, para poder definir a estrutura literal tem que usar as chaves, não é parênteses. Tá certo? Pronto, então deu um pouco mais 75 para a área do círculo, 78.539 e assim por diante. Então usamos a mesma variável do tipo interface geométrica para poder armazenar um círculo, armazenar um quadrado, tá? Mas tem aquele detalhe que não podemos acessar a propriedade do círculo, que é o raio, ou a propriedade do quadrado, que é o lado, diretamente através da variável de interface geométrica. Nesse caso, a gente teria que ter, por exemplo, usar uma variável que tem tipo círculo ou tipo quadrado.
tá? Então, por essa aula só, implementamos agora o círculo implementa a interface geométrica, porque ele definiu o método área. Muito obrigado por assistir e até a próxima.